Em contrapartida, isso também encarece a sua obra. Fala pessoal, tudo bem? James Lancaster, engenheiro da Marcaster Engenharia, e hoje eu vou trazer para vocês duas informações muito importantes que você precisa saber antes de comprar o seu terreno de esquina. Bora lá? Então pessoal, a primeira coisa que é interessante a gente analisar é que um terreno de esquina ele tem duas frentes, né? Você percebe? Aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo, diferentemente de um terreno central, um terreno do meio, que você só tem uma entrada aqui na frente e as laterais e a parte traseira. Nesse caso, você tem as duas frentes, o vizinho lateral e o vizinho dos fundos nesse terreno. E o que isso implica, né? Duas questõezinhas aqui que eu quis trazer para vocês. A primeira, um terreno de esquina, ele pode te dar uma liberdade maior em relação à fachada da casa. Você tendo duas frentes, o seu arquiteto ele pode fazer realmente uma fachada diferente aqui. Fica uma casa bem mais imponente, porque você percebe que aqui soma-se aquela outra, então você consegue fazer um complemento e vira uma fachada muito bonita, muito interessante. Em contrapartida, isso também encarece a sua obra, então acredito que seja muito importante você analisar, né, qual que é o seu perfil ou a sua possibilidade de gastos em relação à sua casa, né, o seu lar que você quer construir, se realmente faz sentido você fechar esse terreno aí de esquina. Outro ponto importante que a gente tem que pensar, deixa eu até aproximar aqui, quando a gente fala em construções residenciais, né, aliás, qualquer uma, mas especificamente de construções residenciais, você além de ter a lei de uso e ocupação do solo do município, cada condomínio, né, estamos falando aqui de um condomínio, tem também as suas regras. Então, especificamente nesse condomínio, você precisa ter um recuo lateral, né, pelo menos em uma das laterais. Então vamos supor que fosse um terreno ali central, tem o vizinho do lado esquerdo e o vizinho do lado direito. Em um das laterais eu preciso dar esse espaço, esse recuo. Nesse caso aqui eu não tenho um outro vizinho, já é a rua. Por quê? Porque essa minha divisa, vamos dizer assim, já é a minha segunda frente da casa, podemos dizer assim. E o que isso impacta? Se eu preciso ter esse recuo lateral aqui, preciso ter um recuo na traseira da casa, que é o meu vizinho de trás, eu também preciso ter um recuo frontal. E geralmente esse recuo frontal ele é maior do que esses recuos laterais, né? Recuo lateral, de repente o recuo do fundo. E aí o que acontece com isso? Se eu tenho que manter aqui, ó, por exemplo, 5 metros de recuo frontal, aqui eu também vou precisar ter 5 metros de recuo frontal. Eu passo a perder 5 metros ao longo daquele trecho todo ali. Ou então, de repente podem ter outras regras. De repente você vai ter uma entrada principal e a outra fica como secundária, podemos dizer assim. E aí você vai ter, mesmo assim, em geral, um recuo maior. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse a frente principal, ali fosse a secundária. Mesmo assim, o recuo que você teria ali, ele seria maior aqui do que esse recuo considerado lateral. Então poderia ser 2 metros, 2,5 metros. Isso é algo que você tem que pensar. Ah, mas o lote de esquina ele é maior. O que eu estou vendo aqui ele tem 300 metros, esse outro ele tem 360. Aí você tem que analisar o quanto você está perdendo ali. Então eu sugiro que antes de você comprar esse seu terreno, que você procure se informar das regras aí, seja do município, se a gente estiver falando de um terreno que esteja fora de condomínio, seja das regras do próprio condomínio que você estiver vendo aí esse terreno. Porque aí sim você vai ter todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão, beleza? Valeu, pessoal!